Olá, gente. Boa tarde, companheiros e companheiras. Boa tarde a todo mundo que nos assiste pelo canal à esquerda, pela página da Resistência Socialista. Queria primeiro agradecer vocês que toparam participar desse debate importante no dia de hoje, e também dizer que essa é uma série de debates que a gente está fazendo, é a continuidade de debates que a gente está fazendo toda semana. A gente já teve debate sobre população em situação de rua, já tivemos debate sobre a saúde, tivemos debate sobre o que estava acontecendo na Câmara dos Deputados, sobre o que estava acontecendo no Senado, sobre a conjuntura, e assim a gente vai continuar, né, enquanto durar essa nossa quarentena. E, mais uma vez, agradecer ao Lindbergh e à Vanessa Graziotin por cederem esse grande espaço na internet para a gente poder debater e alcançar mais pessoas. Hoje a gente está aqui com a Patrícia Trapoia. Patrícia é professora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia, UFO. Obrigada, Patrícia, por ter aceitado participar desse debate. A gente está com o Zé Ricardo, que é deputado federal do Amazonas, do PT. Bem-vindo, Zé Ricardo. Um prazer ter o senhor aqui conosco. E também com o Alfredo, que é diretor de finanças da CUT Bahia e é diretor de imprensa do Sindiquímica, também da Bahia. Então, queria começar, né, além de agradecer a presença de vocês aqui, falando um pouco para vocês se apresentarem, né? O tema do nosso debate hoje são os direitos dos trabalhadores, né, nessa pandemia. Então, vou pedir para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho do trabalho de vocês, cada um em uma área, né? Como é que vocês organizam e debatem o direito dos trabalhadores. Começa para a gente, Patrícia. Tá certo, Camila, muito obrigada pelo convite, agradeço aí a página Resistência Socialista, o canal à esquerda, é um prazer estar com vocês, né? Cumprimento a Alfredo, é um grande prazer conversar com você sobre esse tema. Bem, eu sou pesquisadora do tema do trabalho e do sindicalismo desde o meu período de graduação, fiz graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pesquiso, trabalho e sindicalismo. Camila, muito obrigada. Eu sou da área de Ciência Política da Universidade Federal de Uberlândia e atualmente eu estou na presidência da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, a ABET, né, que congrega, né, que nucleia e que atrai pesquisas e estudos das várias áreas do conhecimento, na área da saúde, do direito, a história, ciências sociais, economia, os pesquisadores, enfim, que estudam o tema do trabalho. Então, é um prazer trazer um pouquinho das nossas reflexões aqui. Muito bom, Patrícia, obrigada. Alfredo, conta pra gente sobre como é que é a organização do movimento sindical, enfim, o que vocês estão pensando desse momento. Bom, eu sou Alfredo, aí Camila me apresentou, eu venho atuando no movimento sindical já há um tempinho, fui da Executiva Nacional da CUT, na Secretaria Nacional de Juventude, passei aí pelo Sindiquímica, Confederação Nacional dos Químicos, participei na época da coordenadora do CONISUL, CSA, nas Américas, enfim. Voltei agora para a Bahia e estou aqui no Sindiquímica e na CUT Bahia. Para nós, esse é um momento de atuação de resistência mesmo, assim, forte. A gente tem sofrido fortes ataques, tanto do capital, como, infelizmente, o governo que deveria ser um governo que, nesse momento, a gente deveria poder contar com o Estado para fomentar a economia e garantir renda e garantir emprego para que as pessoas pudessem ficar em quarentena. A gente tem visto o próprio Estado agindo contra a renda mínima, agindo contra os empregos e tentando retirar direitos dos trabalhadores. Algumas empresas, inclusive, que estão lucrando com a crise, também se aproveitando disso. Então, é um momento de muita resistência, muita luta, e a gente vai conversando aí ao longo da live para mais detalhes sobre isso. Zé Ricardo, vou pedir para você se apresentar, mas também para falar um pouquinho sobre quais são as ações que estão acontecendo agora no Congresso, quais foram as propostas da bancada do PT, o que deu certo, o que não deu certo, quais são as dificuldades que vocês estão enxergando no Congresso Nacional nesse momento. Muito bem, boa tarde a todos e a todas, né, o Alfredo, a professora Patrícia, a Camila, e a todos que acompanham nessa transmissão. Eu diria o seguinte: primeiro, que no Congresso, com a paralisação das atividades presenciais,
e a decisão de ter sessões com deliberações remotas, virtuais, e os debates também, o Congresso não parou. Então, no caso, a Câmara dos Deputados, já desde a semana seguinte, quando foi definido, depois do dia 18, 19, na semana seguinte, já começou um processo de discussão de projetos que pudesse estar em sintonia no combate à pandemia. E aí, o acordo de liderança feita com todos os partidos, de oposição, de situação, centro, com o presidente da Câmara, é que seriam apreciados projetos que tivessem um certo consenso, mesmo tendo alguma discussão, ajustes, emendas, etc. e tal, mas projetos que não tivessem um caráter polêmico e que pudesse, portanto, contribuir para enfrentar a pandemia, contribuir com os governos, com as decisões variadas. E assim foi acontecendo, né? Nós tivemos uma série de projetos importantes, projetos onde a bancada do PT já defendia, outros projetos de outras bancadas. Vou dar exemplo aqui, a questão da telemedicina, regras relacionadas à distribuição de alimentos para os estudantes que estão em casa, uma série de procedimentos que envolvem pessoas vítimas do coronavírus. Mas o que chamou mais atenção, talvez o principal, para atender a população, principalmente trabalhadores informais, é o da renda emergencial. Porque, desde o início, a bancada do PT, somada à bancada de esquerda, foi a que apresentou logo projetos para criar uma renda emergencial. Sim. Eu apresentei projeto, outros companheiros do partido, e o partido depois apresentou também várias propostas nessa linha, da renda emergencial, mas também de propostas para gerar emprego ou para manter os empregos. É bom lembrar que o Bolsonaro estava querendo pagar somente R$200. Essa era a proposta do ministro Guedes. E depois, lá no Congresso, na discussão na Câmara, ficou em 500, depois em 600, e no final ficou 1.200, porque muitas famílias vão estar recebendo 1.200. Então, era a proposta de, no mínimo, um salário mínimo. Então, entre vários projetos, esse é o que se destacou mais a favor dos trabalhadores. Vão estar recebendo 1.200. Por outro lado, nós tivemos agora, por esses dias, a inclusão da pauta da MP 905, do ano passado. Então, essa medida provisória, ela não tratava especificamente da questão da pandemia, propriamente, porque, na época, o governo alegou que essa era uma proposta para gerar empregos, para a juventude, etc. E só que essa gerou, então, muita polêmica. O Partido dos Trabalhadores votou contra, apesar de ter uma série de destaques, de emendas, a maior parte foi rejeitado, e ela foi aprovada, e todo mundo sabe agora que caducou, vamos falar assim, ontem, mas antes disso, houve a vitória nesse sentido, mas o que contribuiu foi essa confusão aí em relação ao presidente e ao Congresso. E aí, portanto, mas o presidente, na verdade, revogou, né? No último minuto, revogou, prometendo que vai apresentar uma outra proposta. Então, assim, no geral, tem isso. Tem uma série de outros projetos que foram encaminhados. Essa ideia de que ela não era uma medida polêmica e que tratava da pandemia, né? Tinha divergência, pois é. Tratava da pandemia. Lá na defesa desse projeto, dessa medida provisória, vários parlamentares, principalmente ligados ao setor empresarial, eles alegavam, não, é importante porque vai gerar emprego nesse momento, quando a gente estava mostrando que, no momento, as empresas não estão gerando emprego, elas estão desempregando, elas estão demitindo. E aí nós temos aí a outra medida provisória que o governo também encaminhou, e essa também é bastante polêmica, que é, portanto, a 936, né, que trata sobre a questão da suspensão de contratos, redução de salários, redução da jornada de trabalho e o apoio às empresas. É um assunto que a gente podia falar depois também. Mas só para concluir, então, é um pouco essa atuação nesse momento. Agora, tem uma série de projetos importantes que foram dados entrada também pelo partido. Tem um, por exemplo, do Revalida, que a proposta é poder agilizar, antecipar logo o Revalida, porque está se falando em 15 mil profissionais da saúde que poderiam estar atuando nesse momento, ser contratados, e poder contribuir no combate à pandemia. Só para dar um exemplo de um projeto entre vários outros que nós temos, é um que a Benedita deu entrada, e tem outros também semelhantes, que trata sobre uma pensão para a família, né, da vítima, dos trabalhadores da saúde, que estão morrendo. Só esse final de semana morreram 4 agentes de combate às endemias aqui em Manaus,
E eles são funcionários que ganhavam pouco, famílias pobres, e provavelmente não vão estar recebendo quase nada em termos de aposentadoria ou pensão, algum benefício. Então, é projetos que o partido também está defendendo. Então, o projeto de minha... Só para concluir, então... Eu ia fazer só uma apresentação e acabamos entrando já na conversa de vários projetos. Mas só para citar ainda um último projeto, eu dei entrada num projeto, e depois, uma semana depois, o deputado Carlos Veras, de Pernambuco, também aderiu como coautor, que é a proposta de pagar 40% da insalubridade. Pela legislação, o máximo até 40%, né? Então, a proposta da lei é pagar 40% para todos os trabalhadores da área da saúde que estiverem atuando em unidade de saúde, atendendo a população vítima da doença. Então, assim, tem uma série de outros projetos que estão aí em discussão para poder ajudar os trabalhadores e as trabalhadoras, de um modo geral, micro e pequeno empresário, também tem várias propostas que o PT apresentou, e, de um modo geral, também cobrando que o poder público, as estruturas municipais, estaduais, estejam mais equipadas também para atender a população. Muito bom. Ricardo, antes de passar para os outros, eu vou só te fazer uma pergunta para você contar um pouquinho sobre a situação de Manaus, porque Manaus começou antes o processo, né, de pandemia e já está num caos, assim, que é o que o Brasil deve viver daqui a pouco, né? Então, só para a gente entender essa conjuntura, conta para a gente um pouco o que está acontecendo aí. Pois é, hoje mesmo eu estava respondendo aí algumas indagações da imprensa, e aqui a Assembleia Legislativa, ela aprovou um pedido de intervenção do governo federal na saúde do Estado, mesmo à base de apoio do governador. Mas aí você tem uma conjunção de fatores. Primeiro, nós temos o governo federal extremamente lento desde o início, lento no sentido de ações já de organização, de prevenção, de articulação de ações nos estados, municípios, etc., e também na questão de recursos, porque só agora recente é que se alocou recursos de outras áreas para poder direcionar para combater a pandemia. Antes era só o recurso limitado do Ministério da Saúde. Então, o Mandetta todo dia falava, mas na prática as ações eram extremamente limitadas. Então, governo lento e para contribuir ou para piorar, a figura do presidente também sendo contra as medidas de isolamento. Então, tudo isso acabou contribuindo para que, em muitos lugares, as decisões de governos para poder realmente limitar a circulação, começar a trabalhar a organização da estrutura de atendimento, fosse feita logo desde o início. Então, aqui no Amazonas aconteceu isso também. Demorou para o Estado decretar que teria que parar. A outra é a situação local mesmo, de sucateamento, é a história, né, da saúde do Brasil, e aqui agravada porque já são uns 4, 5 governos seguidos com um processo de terceirização muito grande, então a dependência do setor privado, e, portanto, mal gerido, muitos problemas, escândalos. Você sabe que aqui foi cassado, acho que o primeiro governador do Brasil cassado, que foi o Zé Melo, tanto que teve uma eleição seguinte, no ano 2017, por causa da corrupção dos esquemas da saúde. Então, a estrutura não está preparada, como não está ainda até agora, e o governo está agora dependendo de recursos federais, está alugando instalações de setor privado para poder ter o mínimo. Ontem saiu no noticiário, né, que anteontem, o Ceará e o Amazonas estão realmente no limite do limite. E nós temos um agravante que é a questão do interior do estado e indígena, porque no interior você tem fator de distância, não tem UTI em nenhum município, e as comunidades indígenas vulneráveis. E já tem muitos casos de pessoas contaminadas e também de mortes. Então, esse é um pouco o quadro que a gente tem aqui. Então, um governo muito ruim, federal, e um governo local também que demorou, e uma estrutura que não está contribuindo muito. Mas eu acho que, de qualquer forma, a questão do isolamento social, acho que é algo fundamental, que nós precisamos insistir, e isso não está acontecendo com os governos em alguns lugares, é o nosso caso aqui. Ele está muito, como diz o outro, frouxo, né? E com Sim. isso também permitindo o alastramento da doença. Alfredo, vou passar para você, perguntando já do ponto de vista dos trabalhadores, né? Como é que os sindicatos, como é que a CUT estão enxergando
que a gente está vivendo? A gente está vendo proposta de alargamento de direitos, tem demissão em massa acontecendo, tem proposta de precarização, né? Tem gente, pequenas empresas que não conseguem pagar os salários. Como é que vocês estão enxergando? Qual que é a situação? E aí, se já quiser emendar um pouco nas propostas do que vocês têm falado, já emenda para a gente. Perfeito, Camila. Assim, antes de mais nada, a gente precisa entender que nesse estado de que a gente vive, o mundo não estava preparado para viver uma pandemia do jeito que está. Então, não adianta a gente criar uma falsa dicotomia, que eu acho que esse talvez tenha sido o que o governo Bolsonaro fez de mais perverso, foi criar uma pseudo-dicotomia entre preservar vidas ou preservar a economia. Não tem como preservar a economia sem preservar vidas, assim como é impossível preservar vidas sem preservar a economia, porque você está colocando o trabalhador numa situação de escolher entre comer e se arriscar. Então, ele vai se arriscar. É preciso o Estado atuar de forma forte na economia, no sentido de garantir, mas não só garantir renda mínima, que é importante, e foi uma vitória das esquerdas em ter implementado essa renda mínima, apesar de ainda baixa, mas foi uma vitória importante. Mas, para além disso, é preciso garantir emprego e renda, é preciso vetar as demissões em massas que estão acontecendo e é preciso, inclusive, impedir que algumas pessoas lucrem com a crise. Porque bancos aumentando crediário, por exemplo, é lucrar com a crise. A gente tem o mercado financeiro atuando pesado com venda e descoberta no mercado de ações, por exemplo, é lucrar com a crise. A gente ter um processo de retiradas de direitos perverso, como a 905 caducou, mas vem outra aí na frente, pelo que ele já anunciou. Mas a própria 936, que prevê ali suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada, ela é tão maliciosa que, além de ela criar um regramento para redução de jornadas e salários, ela de pronto estabelece que para quem ganha menos de 3 salários mínimos, ou mais de 2 tetos de INSS, que vai dar 12 mil e alguma coisa, não precisa da atuação do sindicato na negociação dos acordos. Então, você está dizendo que justamente o público mais vulnerável, que é quem ganha menos de 3.100 e alguma coisa, quem ganha abaixo disso, as empresas vão poder fazer acordos individuais de suspensão de contrato de trabalho ou de redução de jornada e redução de salários. E, infelizmente, o STF foi lá e cassou a liminar de Lewandowski e chancelou esse absurdo, que abre uma possibilidade aí, a gente tem visto aqui aos montes, no Brasil inteiro, muita empresa recorrendo à MP 936 para reduzir salários, para reduzir renda, algumas, inclusive, quando buscam o sindicato, pasme, não é para implementar a 936, é porque a 936, ela reduz salário, mas ela não retira os direitos convencionados. Então, quando as empresas buscam o sindicato, em sua maioria, é para pedir para, além da 936, retirar determinados direitos convencionados e convenções coletivas. Então, é um processo de ataque completamente sem sentido. Insisto que sem sentido porque, para o pequeno empresário, é óbvio que ele não tem como manter a folha se ele não está podendo vender. Mas aí é que entra a necessidade do papel forte do Estado. Por outro lado, para o grande capitalista, aí eu acho que isso, nós da CUT temos insistido, e acho que os partidos de esquerda, o PT, o PCdoB, o PSOL, os partidos de esquerda precisam atuar mais fortemente nesse sentido, de não só cobrar e onerar do Estado, mas principalmente cobrar e onerar do capital. Acho que esse é um momento, por exemplo, que o Brasil precisa discutir o spread bancário. Não faz sentido a gente ter uma taxa Selic de 3,75 e ter empréstimo bancário a agiotagem no Brasil. É agiotagem. Então, a gente precisa, por exemplo, para o pequeno e médio, se você pensar o pequeno empresário ali, o dono de um mercadinho que tem 10 empregos, 10 trabalhadores, 20 trabalhadores, mas que na soma é quem mais emprega nesse país, que é o pequeno, se esse cara tem garantia de que ele não vai pagar nenhuma das suas dívidas com o mercado financeiro por 3 meses, que ele não vai ter que pagar financiamento que ele tenha com o banco, que ele não vai ter que pagar cartão de crédito, que ele não vai ter que pagar nenhuma dívida que ele tenha com o mercado financeiro por 3 meses, e que no retorno desses 3 meses, essa dívida que ele acumulou sem pagar por 3 meses, ela vai estar refinanciada na frente pela taxa Selic, por exemplo, e não pelos juros bancários extorsivos, você garante não só a possibilidade dele manter a folha nesse momento de pandemia, como você garante, inclusive, um capital de giro para ele retornar após pandemia, para ele ter possibilidade de movimentar o próprio negócio pós-pandemia e injetar na economia. Quem, em tese, vai
pagar a conta, digamos assim, é quem a gerou, no sentido de que é o banco, né, o grande banco no Brasil, que lucrou, repito, lucrou muito no período, inclusive, do tempo. Não só por muito tempo no crescimento, como na própria crise. Se a gente pegar, fazer um levantamento, daqui a alguns anos vai surgir, né? Surgiu muito lá em 2008 com a crise subprime nos Estados Unidos, alguns documentários depois, de como grandes fundos de investimento e grandes capitalistas lucraram com o crash de 2008 nos Estados Unidos, atuando na venda e descoberta no mercado financeiro. Não tenho dúvidas que o Brasil, daqui a uns 2, 3 anos, vai surgir muito documentário sobre pessoas que fizeram a mesma coisa nesse período, porque o Brasil não fez nenhuma restrição a isso. Diferente, por exemplo, da Europa, que Itália e outros países tantos atuaram no sentido de proibir a venda e descoberta no mercado financeiro, porque tem 2008 como experiência, e a gente não fez nenhuma restrição no mercado financeiro. Bom, vou passar para a Patrícia agora. Queria, acho que, perguntar um pouco, Patrícia. A gente tem um governo, né, que atacou especialmente as universidades e a pesquisa, né? E agora as universidades e a pesquisa estão tendo um papel fundamental que tem a ver com o debate da saúde fundamentalmente, mas também com uma série de debates importantes sobre o que a gente está vivendo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o que o grupo de pesquisa tem acumulado, o que as pesquisas de vocês têm acumulado no sentido do que a gente está vivendo e como é que isso se relaciona com os trabalhadores. Ok, Camila. Bem, a universidade, né, todas as universidades, a educação de uma forma geral, né, e a ciência, né, particularmente, ela vem sendo bombardeada aí por uma pauta bastante conservadora, né? Mas a universidade, em todas as áreas, vem acumulando um pensamento, né, um conhecimento, e no nosso caso, né, crítico, não só em relação às mudanças no mercado de trabalho, né, não só em relação à dinâmica que tem se colocado no mercado de trabalho, mas também em relação à própria política, a composição do parlamento brasileiro, o avanço, né, da direita, avanço do fascismo, neofascismo. O que o nosso grupo vem discutindo muito, tá? Só para chamar atenção para nós que estamos olhando, por exemplo, para a nova configuração do mercado de trabalho. Ora, o mercado de trabalho brasileiro, ele vem desde 2017, na verdade, desde a década passada, né? Mas particularmente nos anos 2000, sofrendo mudanças que são mudanças profundas, né? Mudanças essas que tiram, né, de várias formas, seja no plano do direito, né, dos direitos individuais, dos direitos coletivos, o direito relacionado ao trabalho, a fiscalização do trabalho, a proteção do trabalho, né, a organização do trabalho, que é exatamente o meio sindical, né, vem retirando dos trabalhadores individual e coletivamente, né, uma série de pilares que eram, comparado com outros países, insuficientes, mas eram esses pilares que o país tinha conquistado, né? Principalmente com a Constituição de 88 e de lá para cá, malgrado, ou seja, apesar das várias reformas, né, que o governo Fernando Henrique fez, de mudanças que os próprios governos, né, do Partido dos Trabalhadores fizeram, mas que elas se acirraram muito a partir de 2017, né? Ou seja, a gente tem uma ampliação brutal da terceirização, né? A gente tinha conquistado nos anos 2000, né, um pouco uma mudança no peso dos trabalhadores formais, ou seja, um aumento da formalidade do trabalho, que tem implicações no Estado, na capacidade, né, de arrecadação do Estado e na capacidade de distribuição do Estado, né? Além disso, novos contratos de trabalho e, a partir de 2017, com a reforma trabalhista, né, nós começamos a viver uma realidade muito diferente, né? Ou seja, no sentido de precarizar, no sentido de retirar a proteção, né, do trabalho, ou seja, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, que hoje tem muito menos espaços, né, tem muito menos condições
tanto de fiscalizar quanto de proteger, né, fazer a proteção dos trabalhadores. Isso tem a ver com o quê? Né? Que movimento que é esse? Né? Bom, nós supunhamos que o neoliberalismo, né, tinha enfraquecido, mas, na verdade, o que a realidade hoje, né, mostra é que o neoliberalismo, né, ele concorreu, ele disputou, né, com o chamado neodesenvolvimentismo, né, a política nos anos 2000, mas ele saiu e tem saído vitorioso nas diferentes esferas, municipal, estadual e no governo federal. Né? Então, a ideia de Estado mínimo, né, a ideia de quebrar a CLT, né, a ideia de criar concorrência, competição entre os próprios trabalhadores, de instituir diferentes trabalhos para as mesmas funções, ou seja, uma dimensão ideológica, tudo isso é muito importante da gente levar em consideração. Né? Então, quando chega esse cenário da pandemia, na verdade, o cenário de pandemia, que é completamente desfavorável, né, no caso brasileiro, aos trabalhadores, seja formais, sejam informais, já encontram, né, um cenário econômico, né, já indicadores de recessão, com crescimento do desemprego, com a explosão da informalidade, né, com contrários precários e atípicos. O processo de uberização, né? O processo de uberização. Então, a nossa situação é uma situação mais dramática do que a situação já é, né? Porque nessa conjuntura, ao contrário de vários outros países, né, que estão voltando a adotar políticas de bem-estar social, o retorno do welfare state, críticas até mais ou menos diretas, né, às políticas ortodoxas e neoliberais, nós no Brasil estamos fazendo o oposto, que a gente tem. Presta atenção aqui. Os meus colegas falaram, né, o Zé Ricardo e o Alfredo falaram um pouco da questão do mercado de trabalho, né? Que a gente e o Zé Ricardo falou muito das ações do Congresso Nacional, sobretudo da Câmara dos Deputados. À medida que nós temos concretamente de proteção, que o Zé Ricardo inclusive trouxe, né, que é o auxílio emergencial, que foi pensado, né, uma variante, né, muito tupiniquim, muito chinfrim, né, de uma ideia de renda básica, está voltada para o desempregado, para o informal. O trabalhador formal, qual é a política de proteção que ele está tendo durante a pandemia? Nenhuma. Porque tanto a ameaça da carteira verde e amarela, mais a 936, né, o que ela faz? Ela sangra mais ainda, ela está asfixiando o trabalhador, porque ameaça os trabalhadores de terem redução salarial, redução da jornada de trabalho, redução de uma série de direitos. Ou seja, num momento para enfrentar a pandemia, que seria necessário, né, um conjunto de medidas de proteção, né, e não é uma proteçãozinha, ou seja, de proteção mesmo, porque o Estado brasileiro é rico, tem recursos e pode fazer exatamente isso, nós estamos vendo, né, o contrário, ou seja, uma série de ações, né, para ainda mais precarizar e colocar os trabalhadores, né, numa situação muito difícil. Somado a isso, só para terminar essa reflexão que a gente está fazendo, né, para unir com a questão da fiscalização, desde a reforma trabalhista, né, a 936 e a própria 905, ou seja, a medida provisória da carteira verde e amarela, elas recrudescem, ou seja, elas afirmam mais ainda um dos princípios, né, das reformas que têm sido adotadas, que é o princípio do negociado sobre o legislado, né? Isso é, nessa situação que a gente se encontra, terrível, porque como é que os trabalhadores são jogados, né, eles são mais ainda assumidos como trabalhadores individuais, não como coletivo, né? As instituições coletivas de proteção política, como os sindicatos, estão enfraquecidos, são mais enfraquecidos ainda na crise, então você joga, né, com a ideia de que não existe nenhuma alternativa. E aquilo que os trabalhadores têm que fazer é uns lutarem contra os outros.
Ou seja, é de uma perversidade enorme, mas, ao mesmo tempo, nós temos que convir que é completamente coerente, né, com o governo de plantão, com a ideologia dominante, com a proposta, né, política dominante que, na minha opinião, tem hegemonia, né, nesse momento histórico. Então, um pouco essas reflexões para a gente começar a conversar. Muito, muito bom, Patrícia, muito bom mesmo, assim. Quero já passar de volta para o Alfredo, então, porque você falou muito desse processo, né, que a gente está vivendo e que, na verdade, ele desprotege os trabalhadores como um todo, né, que é um processo que é global, que tem a ver com o neoliberalismo, né, e que dialoga muito com o que esse governo aqui pensa, né. Então, eu sempre trago para o Alfredo para ele falar um pouco sobre como é que, né, os trabalhadores organizados estão enxergando esse processo, assim, processo de uberização, que aí são uma série de aplicativos, e relacionar um pouco com isso que você falava, Alfredo, sobre o lucro, né? Esses aplicativos de entrega agora, né, que não assinam nenhuma carteira de trabalho, estão lucrando muito com a pandemia. Queria que você falasse como é que vocês estão enxergando isso para a gente. É isso, Camila. Na verdade, o processo de uberização já era um problema na nossa economia antes da pandemia, que se agrava agora, né? Se agrava com um aumento se é possível falar de algo mais precário dentro do que já era precário na uberização, é os aplicativos de entrega, porque eles têm uma lógica de controle do tempo de trabalho da pessoa muito maior do que muitas vezes no local de trabalho tradicional que a gente conhece. A lógica tradicional, quando nós falávamos de capitalismo clássico, né, dizia-se que o dono do capital detinha os meios de produção. Nesse caso, nem isso. Muitas vezes o cara está com a bicicleta dele, ou muitas vezes tem uns casos até engraçado se não fosse trágico, né? O cara está com a bicicleta alugada do Itaú, fazendo propaganda do banco, circulando pela cidade. Ele não é funcionário do banco, ele paga para usar a bicicleta do banco enquanto faz propaganda do banco, entregando para um outro aplicativo multinacional desses qualquer aí, iFood, Rappi, etc., mas também não é funcionário do aplicativo, tampouco é funcionário do restaurante, tampouco de quem pede. Ele não tem qualquer seguridade. Em caso de acidente de trabalho, em caso de doença ocupacional, se precisar se afastar, não tem qualquer garantia de nada. Essa pessoa cai da bicicleta, cai da moto, ou se acidenta no local de trabalho e não é reconhecido como acidente de trabalho, na maioria das vezes. Se precisar ficar doente, não tem como ter qualquer tipo de garantia de renda enquanto está doente. Então, seguridade zero, nenhum tipo de segurança. Agora, nesse momento da pandemia, pior ainda. De um lado, os Ubers clássicos, motoristas de carro, de Uber e tal, com muita dificuldade, porque também não está circulando na economia sem conseguir renda, etc. De outro, os mecanismos de entrega bombando ainda mais, porque as pessoas que estão em suas casas estão pedindo, e os trabalhadores formais sofrendo a precarização ainda maior. Porque a pressão que vem do setor patronal, e eu participei ainda ontem de uma negociação com o sindicato patronal aqui, que o discurso que é o discurso clássico de Bolsonaro, inclusive, né, que olha, a pessoa vai ter que optar agora em ganhar menos ou não ganhar nada. Esse é o discurso clássico do patronato. No cenário de se apoiar na MP 936, e antes da 936, a 927, que apesar de ter tido o artigo 18 lá, que previa a remuneração zero, revogado, ela traz uma série de precarizações ali em relação às férias. E os ultramilionários, os bancos, o Estado não entram com nada. Pelo contrário, esses lucram mais. E as medidas provisórias são tão maléficas que elas sequer distinguem as empresas que estão em dificuldade das que não estão. Elas servem para todo o mercado de trabalho. Então, imagine o seguinte, se você tem uma fábrica de álcool gel, você está vendendo mais do que nunca na sua vida inteira e você pode adotar as medidas da 927, da 936 para reduzir salário. É completamente sem sentido. É completamente sem sentido isso. A gente está vivendo aqui uma empresa do setor de limpeza, que fabrica material de limpeza hospitalar, de limpeza residencial, que está rodando a 120% da capacidade de carga, e ainda assim tentando se apoiar na 927, por exemplo, para conceder férias e adiar pagamento de férias, adiar prêmio de férias, ou não pagar um terço constitucional das férias, adiando ela lá para o final do ano. Então, tem necessidade econômica dessa empresa fazer isso? Nenhuma. Na verdade, se aproveitando
do momento, né? Eu vi ainda há pouco aí no chat, estou acompanhando também aqui o chat no YouTube, e algumas pessoas, uma senhora provavelmente perguntando aí que a neta dela trabalha no McDonald's e está agora nessa condição, perguntando se isso é legal, recebendo menos, porque provavelmente a loja de shopping e tal, que estão fechadas. O McDonald's não deve estar com nenhuma dificuldade financeira. Nenhuma dificuldade. Essa é a grande questão. Não está com nenhum, o cara está sobrando dinheiro. Mas quem é que vai pagar a conta da crise? É a atendente do McDonald's, é a funcionária do McDonald's que vai pagar a conta na crise de ter uma redução de jornada e salários? Ou o que é pior, muitas empresas criaram agora o cúmulo da disfarçatez, que é redução de jornada para quem está em home office. Quem está em home office não tem controle de jornada. Quem está em home office trabalha muitas vezes mais, atende a demanda. Tem muita gente falando isso, né? Que trabalha agora o dia inteiro, 24 horas, porque na internet você está disponível teoricamente o tempo todo, você não tem um local de trabalho mais, né? Exatamente. E aí você tem uma lógica do trabalhador disponível, de acordo com a demanda, né? E uma lógica do trabalhador disponível em tempo integral, na medida que tem a necessidade, e a empresa querendo vender a ilusão de que é possível fazer redução de jornada de quem está em home office. É completamente sem sentido. De outro lado, você olha para a Europa, que começou nessa crise um pouco antes da gente, por exemplo, e você vê grandes indústrias que tiveram que fechar, não só por questões econômicas, mas por questões de saúde. Porque chegou uma hora que não tinha mão de obra. Chegou uma hora que, por uma questão de isolamento, você tem casos positivos de funcionários, você precisa isolar quem teve contato com ele. Chegou uma hora que não tem jeito. Chegou a hora que você não tem quem opere e a unidade precisa parar. Então, isso traz à tona uma discussão de saúde que, inclusive, para o próprio capital, ele precisa que as medidas de contenção da disseminação do vírus ela seja eficiente. Porque senão você vai chegar ao ponto, principalmente nas cadeias produtivas, né? Imagina, por exemplo, a gente tem aqui no Polo Petroquímico de Camaçari empresas que são da cadeia produtiva farmacêutica. Lá na ponta, uma empresa que fabrica um medicamento que ela não fabrica necessariamente o medicamento, mas princípios ativos e matérias-primas para a indústria farmacêutica produzir determinado medicamento. Se você começa a ter uma falta de pessoas, de operadores de processo, você começa a ter uma falta de analistas de laboratório para manter essa cadeia funcionando, entra em colapso não só o sistema de saúde na ponta, que é o que a gente fala, vê muita imprensa tratar, da possibilidade do vírus causar um colapso no sistema de saúde, nos hospitais e etc. Mas você pode ter um colapso, no nosso caso exclusivo do Brasil, que viveu nos últimos anos um processo de desindustrialização forte, você pode ter um colapso nas indústrias que mantêm o nosso pé funcionando. Porque se você colapsar indústria de embalagem, que bota o soro fisiológico vem numa embalagem plástica, se você colapsar indústria de energia elétrica, se você colapsar fornecimento de água potável, que depende de hipoclorito, que depende de outros produtos químicos para tratamento de água. Se você colapsar esse sistema, você colapsa, inclusive, a possibilidade da quarentena. Sem energia elétrica, internet, água encanada, como é que a gente ia estar aqui agora? Então, é uma preocupação com esse sistema como um todo, e por isso a necessidade das medidas de isolamento elas são tão cruciais. Elas são tão cruciais porque você pode ter e não é dicotômico, eu insisto em dizer que não é divergente. Não tem como salvar a economia se você não conseguir conter a disseminação do vírus. Sim. Inclusive, se a gente pegar o exemplo da gripe espanhola, a gente vai ver que as cidades que, no retorno pós-pandemia, tiveram maior crescimento econômico foram aquelas que, durante a pandemia, se isolaram. Durante a pandemia, ela pode ter uma retração maior, porque ela se isolou, mas, em compensação, ela tem condições sociais para, pós-pandemia, retomar um crescimento muito melhor do que aquelas que deixaram o sistema colapsar. Legal, obrigada, Alfredo. Eu vou passar para o Zé Ricardo. Zé Ricardo, tem várias perguntas para você, na verdade, específicas aqui chegando no YouTube, no Facebook. Tem uma legal aqui, que é um comentário, que é: Zé Ricardo, não vejo a hora dessa pandemia passar para te ver de novo na Kombi. E tem uma outra que está perguntando quais são as propostas dos partidos e do PT, né, para essa crise econômica pós-pandemia, o que vocês estão pensando? Então,
Acho que eles falaram de bastante coisa aí, né, nesse processo, assim, das questões econômicas, das questões do trabalho, e a gente já vinha num processo de precarização, né, desse Estado ultraliberal que aumenta com o Paulo Guedes, mas já vinha num processo assim. O Temer já teve a que a gente chama de PEC da morte, né? Então, conta pra gente um pouco desse processo, assim, como foram as lutas desde o golpe contra a Dilma, o que está acontecendo e o que vocês estão pensando na Câmara hoje? Zé Ricardo, você está sem som, eu acho. A gente não está ouvindo aqui, não. Ok, desculpe aí. Pronto. Então, agradeço aí a pessoa que lembrou da Kombi, porque eu tenho uma prática... legal. Tem uma prática de toda semana em cima de uma Kombi velha, de estar no terminal de ônibus e falar com as pessoas, prestar contas, falar dos trabalhos, e ficou uma certa marca em torno disso. E, portanto, o sentido da transparência, da prestação de contas, que é a razão dessa atividade. Mas, olha só, a gente está sempre lembrando, né, da história recente aqui do Brasil, com o golpe, primeiro com a reeleição da Dilma, né, que moveram todas as forças possíveis para tentar impedir a reeleição, e ela foi reeleita. E depois todo o esforço para inviabilizar o governo, chamado pautas-bomba no Congresso, e todo um processo que envolveu todo mundo que se uniu para tirar o governo do Partido dos Trabalhadores. Mas um dado que eu ando sempre repetindo em todos os momentos: em dezembro de 2014, o IBGE anunciava o menor desemprego da história do Brasil. Então, foram 12 anos seguidos de crescimento de emprego e de redução do desemprego. E depois nós tivemos todas as consequências, né, do início do governo, o golpe, o Temer e a promessa de gerar empregos. Então, aí veio a reforma trabalhista, a terceirização total, já no governo Temer, com essa história de que era necessário para gerar emprego mudar a legislação trabalhista. O custo Brasil, carga pesada trabalhista que tem no Brasil, estaria inviabilizando a geração de emprego. Mas você vê, em cima de premissas falsas, porque se o Brasil pôde gerar tanto emprego usando a legislação trabalhista vigente há tantos e tantos anos, não era necessário tirar tantos artigos da CLT para gerar emprego. E a prova é de que não gerou emprego. Na verdade, o desemprego continua aumentando. E aí, a eleição do Bolsonaro também. Já tivemos, ano passado, o discurso da reforma da Previdência, a mesma história. Precisa ter a reforma, porque senão o Estado não vai ter capacidade para pagar as aposentadorias. No futuro não vai ter, existe um déficit. E toda essa história mentirosa, porque não se falava da Seguridade Social, só se falava da Previdência, não se falava da sonegação das grandes empresas, do débito que existe, o setor empresarial em relação à Previdência. O certo é que foi aprovado, um grande retrocesso, e não gerou emprego. E o certo é que as pessoas agora vão ter que trabalhar mais tempo e contribuir mais tempo para poder se aposentar. As pessoas não sentem isso porque os jovens só vão saber isso daqui a alguns anos. E quem está para se aposentar, muitos reclamam, acabam aceitando e acabou ficando por isso. E agora nós temos os outros projetos, como reforma tributária e também uma nova reforma trabalhista, que é essa da medida provisória, 905, porque mexe com dezenas de artigos da CLT. Estou só resgatando rapidamente isso aí. Por quê? Porque com esse governo, nós já estávamos, ano passado, os indicadores já mostravam aí o agravamento da questão social, além do desemprego, mas o aumento da pobreza, da miséria, dos indicadores negativos, que o Brasil conseguiu melhorar tanto, sair do mapa da fome, e agora está entrando no mapa da fome de novo. A incompetência de um governo anti-povo, anti-educação, os cortes em todas as áreas estratégicas para o desenvolvimento, cortes em questões básicas, como saneamento, habitação. Como é possível um governo terminar um ano sem construir uma casa em todo o Brasil? Nós precisando de construção civil para gerar emprego também, além de garantir o direito à habitação. Mas, muito bem, então, pós-crise, nós vamos ter, com esse governo, com essa mesma prática,
uma situação pior do que a do ano passado. Já vai ser pior por causa da pandemia, com a paralisação das atividades, com a precarização já do trabalho, do emprego. Em relação ao que está sendo feito, é que eu queria resgatar, eu estava folheando aqui tudo isso aqui é um pequeno relatório do Partido dos Trabalhadores das ações, ou seja, dos projetos, das propostas que já foram apresentadas, estão na Câmara, no Senado, principalmente na Câmara, em discussão, com propostas de soluções para boa parte das questões que atingem os trabalhadores e também de amparo às empresas. Sim. É porque o que é noticiado, o que é que está na mídia, o que é que está lá na pauta, são os projetos do governo, projetos de retrocesso, projetos, primeiro, que agora não se fala mais, mas já foi aprovado para o setor financeiro, já foi aprovado, projeto que garante os recursos para o setor dos bancos. Eles estão salvos, os bancos já estão salvos. A outra questão é que, agora, se é para ajudar pequenas empresas, microempresários, ou empresa de médio porte, até algumas grandes, não dá para deixar nas mãos dos bancos. Essa é uma grande falha, não é falha, não, é de propósito. Isso foi aprovado pelo governo, a proposta do governo, mas também tem o apoio no Congresso. O Rodrigo Maia, ele representa esse setor. Tanto que a primeira medida mais significativa foi exatamente para garantir que o setor financeiro, bancário, tivesse os recursos para poder trabalhar os empréstimos. Mas não teve um freio, regras para definir quais os setores prioritários. A taxa de juros também, porque deveria ser zero para alguns segmentos, principalmente para micro e pequena empresa, que é o que o PT defende. Tem uma lista aqui de propostas para o setor empresarial, começando com os pequenos, e, é claro, a questão que envolve a manutenção dos empregos. A proposta do partido é não ter desemprego, não desempregar, é não aceitar que se corte salários, por exemplo, de jeito nenhum, ao menos é a proposta colocada, que não está ainda em discussão, esse e tantos outros projetos semelhantes aí. Agora, da mesma forma, em relação à área da educação, à área da assistência, na questão de populações mais vulneráveis, das populações indígenas, tem uma série de propostas para poder garantir, nesse momento de pandemia, uma atenção mais especializada, mais específica aí, a questão de tributos, etc. Então, existe um elenco enorme de propostas para ajudar o país, para garantir a vida das pessoas, como o Lula fala, vamos primeiro salvar a vida, depois a gente salva a economia. Essa é a lógica. Hoje teve uma reunião da bancada do PT federal, deputados e senadores, com Lula e o Haddad, e o Lula está de novo dizendo, olha, o governo tem capacidade de emitir moeda, não há problema nenhum do governo assumir compromissos de ajudar as empresas e ajudar os trabalhadores. Esse é o momento do Estado assumir. Só que com esse governo Bolsonaro está difícil, porque a ótica não é essa. Ele está, aliás, estimulando até o fim do isolamento, quer dizer, ampliando até o número de mortes, pensando na economia, ou seja, indo numa contramão do pensamento de países, outros muito atingidos, como a Europa, onde os governantes estão paralisando atividades econômicas em função de que tem que salvar as vidas, porque é isso que vai salvar a economia depois. E aqui nós estamos meio na contramão, ao menos por parte do governo central, do governo do presidente, e dos seus ministros, que o problema não é só ele, mas ele tem um ministério também do atraso, o Ministério da Morte, um ministro da Educação que trabalha contra a educação, é uma coisa inacreditável, como é que tem o ministro da Educação, que ajuda a cortar verbas da área da educação. Portanto, nós vamos ter um grande desafio político, social, após a pandemia, que começa agora. Os projetos que vão ser aprovados, as propostas, no Congresso Nacional, o problema das medidas provisórias é porque elas têm força de lei, elas valem no dia seguinte. E aí, se uma medida provisória ela é caducada, ela caduca, se ela é revogada, cria uma instabilidade jurídica, uma insegurança jurídica também. Até mesmo as empresas têm dificuldades, às vezes, de operacionalizar. Vamos falar de empresas que querem encontrar um caminho adequado, segurar empregos, mas não recebem amparo do Estado,
ele fica com medo até de tomar certas medidas, no final ele acaba demitindo, porque é mais fácil, mais simples, mais seguro para ele. Vou demitir, depois eu vou ver o que eu posso fazer. Então, é o governo, o poder público deveria entrar. Mas com esse governo, olha, a situação tende a agravar por tudo que foi feito até agora ou deixou de ser feito até agora. Ricardo, gente, vou até dividir com vocês aqui, que eu estou acompanhando os comentários, e acho que, primeiro, é um bom sinal, porque ultimamente a gente tem recebido muitos comentários da bolha dos bolsominions, da bolha da direita, significa que a gente furou um pouquinho a nossa bolha, e acho bom que eles estejam nos ouvindo. Estamos incomodando. É bom que eles estejam nos ouvindo, bom que eles estejam ouvindo um pouco do que a gente tem a dizer também, né? Mas, então, tem muitos comentários aqui nesse sentido. Então, Zé, e aí esses comentários, eles falam do agravamento da crise que o PT provocou no Brasil, eles falam contra a quarentena, enfim, contra o isolamento social. Então, eu queria, Zé, que você falasse um pouquinho para a gente sobre... Então, é um exemplo de um programa social importante de distribuição de renda, de impacto na educação por conta das condicionantes, assim também na saúde. E aí temos um elenco enorme de programas importantes que até hoje não estão sendo badalados adequadamente e também alguns já foram desmontados, outros estão sendo desmontados. É o exemplo do Minha Casa Minha Vida. Então, a indústria de fake news acaba prosperando porque está faltando a indústria da verdade, vamos falar assim, né? Com mais intensidade, com muito mais vontade de mostrar os avanços. Um programa como esse é importante, né? Que a gente retome a nossa comunicação e faça debates assim, e chegue em mais pessoas, né? Priorizar a nossa comunicação é muito importante nesse momento. Uma política que foi adotada de valorização do salário mínimo, por exemplo, porque em tudo que é lugar, o menor salário é o salário mínimo. Então, prefeituras, empresas, comércio, pequenos comerciantes, todo mundo, ao contratar, o menor salário é o salário mínimo, legal. Então, na hora que você tem uma política de aumento real do salário mínimo, isso tem um impacto enorme na vida dessas pessoas e, de um modo geral, na economia, no consumo. Na hora que você ativa a construção civil, construindo casas, você mata 2 coelhos numa cacetada, né? Você gera emprego na cadeia produtiva da indústria da construção civil e você também está garantindo um direito de habitação. Então, essas foram várias lógicas adotadas nesses governos e que mudaram, portanto, todos os indicadores sociais do Brasil e criou uma perspectiva muito grande. Ano a ano, recursos maiores para educação, para saúde. Agora, quando teve o golpe, e principalmente com a emenda constitucional 95, nós tivemos um total freio em relação a todos esses investimentos. É bom lembrar, a maioria das pessoas não sabe, se você fala esse código, emenda constitucional 95, a maioria não sabe o que é. É o congelamento por 20 anos dos investimentos do Estado. Ou seja, o governo, a União, só vai gastar o mesmo montante do orçamento do ano anterior com a variação da inflação. A inflação sendo baixa, o aumento é pouco do orçamento. E para onde vai a diferença, já que a economia, sendo melhor, eventualmente, a inflação é baixa, mas a economia melhora, o próprio PIB, né, porque é pela variação também do PIB, mas, no geral, a arrecadação pública, tendo um adicional, para onde vai esse recurso? A resposta já existe na própria proposta defendida na época e a mesma lógica da reforma da Previdência. Vai para pagar os compromissos do serviço da dívida pública, privada, interna e externa, pública, interna e externa. Isso que o ministro Guedes falou agora. Para onde vai esse quase R$1 trilhão que ele vai economizar, repassando menos para as aposentadorias? Exatamente para pagar os juros. Por isso que a emenda atingiu toda a despesa e todo o gasto do governo federal, menos pagamento da dívida. Então, o setor financeiro é protegido já há muitos anos. Portanto, nós temos que romper isso. Acho que essa é a perspectiva, lutarmos contra essa emenda, de lutarmos para que você diminua o repasse para o setor financeiro de recurso público e aumente, direcione o recurso para investimentos públicos voltados para todas as áreas fundamentais. Senão, não vamos ter um futuro aí. Portanto, o governo Lula estava nessa direção,
inclusive abrindo caminho para as empresas brasileiras para ampliar também os seus negócios no exterior, porque quase todos os países fazem isso, ampliar possibilidades no exterior. Termina aqui, pegando só um exemplo que a turma bate muito. O governo brasileiro gastou bilhões para Cuba, construiu o porto. Passou para lá e foi enganado, juros baixos, não recebeu, doou para Cuba, o dinheiro foi para Cuba e está faltando o Brasil. Eu participei de uma reunião do consulado de Cuba aqui em Manaus, que agora não existe mais, e veio alguém da embaixada, uma senhora especialista na área. Ela disse, olha, estão reclamando, estão dizendo que o Brasil deu dinheiro para Cuba, para construir o porto. Aí ela disse, olha, o Brasil emprestou, BNDES, emprestou dinheiro para Cuba, Cuba está devolvendo, está pagando direitinho, mas o detalhe maior, isso gerou 150 mil empregos, 90%, 80%, 90%, foi no Brasil, na construção de estruturas tecnológicas, etc., para essa obra, e de apoio técnico, etc. e tal. Gerou muito emprego no Brasil, e menos em Cuba. Então, foi um grande negócio para o Brasil, como foram grandes negócios para o Brasil, todos os empreendimentos que, de alguma forma, foram realizados em outros países. Então, são mentiras que são repetidas e que a gente tem que insistir na verdade, repetir a verdade. Assim como repetem as mentiras, temos que repetir a verdade para que a informação correta chegue e depois não fique julgando e criando, portanto, querendo mudar a imagem, né, daquilo que o Brasil representou naquele período para o mundo, e o reconhecimento, inclusive, da figura do governante maior, que foi o Lula. Ele é reconhecido no mundo inteiro, os avanços do Brasil são reconhecidos no mundo inteiro naquele período. Aqui, a grande mídia e setores atrasados não deixam isso acontecer, que o povo fica sem saber da verdade. Sim. Patrícia, tem várias perguntas para você também. O Gracioli deixou algumas perguntas aqui, eu vou fazer uma delas agora. Professora Patrícia, não me parece que a célula do empresariado e seus prepostos no parlamento, e principalmente Guedes e Bolsonaro, se aproveitam da pandemia para aprofundar a reforma trabalhista? Com certeza, exatamente isso que eu tentei falar no meu primeiro comentário, né? Ao invés de encontrarmos, né, seja no governo, seja, né, no próprio parlamento, porque a gente hoje tem um parlamento muito desfavorável aos trabalhadores. Nós estamos conversando aqui, né, entre nós, né, vinculados ao Partido dos Trabalhadores, à CUT, né, mas o perfil do Congresso Nacional é um perfil extremamente desfavorável aos trabalhadores. Ou seja, é um perfil, né, que historicamente nós construímos, fomos conseguindo, não só, né, nos cargos majoritários, mas nos cargos proporcionais, aumentarmos, né, o número de trabalhadores urbanos, manuais, não manuais, trabalhadores rurais, né? Mas hoje a gente tem nos últimos tempos, nos últimos anos, um parlamento muito desfavorável, com o menor percentual de representantes da classe trabalhadora, né? Então, a gente tem hoje o parlamento é um parlamento que representa, direta e indiretamente, o grande capital, o médio capital, segmentos da classe média profissional, né, pequenos empresários, e isso, numa hora como essa, ajuda a gente a entender, né, por que nós temos, tanto no governo, né, mas temos também no legislativo, ou seja, no executivo, mas no legislativo, né, uma maioria, né, que é muito mais próxima à pauta patronal, né, que está ali defendendo a pauta patronal, que está implementando uma série de medidas que estão radicalizando, né, o caráter mais perverso da reforma trabalhista. As reformas trabalhistas, vamos falar no plural, porque eu até chamei a atenção, falei um pouquinho sobre isso. O Diese tem um texto super interessante falando do contrato, né, de trabalho verde e amarelo, e ele fala a reforma trabalhista que não tem fim,
né? Ou seja, todas as reformas trabalhistas, elas têm algumas justificativas, elas prometem alguma coisa. Nós vamos fazer algum sacrifício porque vai gerar emprego, né? O Ricardo chamou muita atenção, o Zé Ricardo falou muito sobre isso, ou seja, os dados objetivos, CAGED, PNAD, né? Os dados produzidos pelo DIEESE e pelo IBGE mostram claramente, né, que o objetivo dessas reformas não é criar emprego, né? O objetivo é desonerar a folha de pagamento, era tentar reverter a chamada queda tendencial da taxa de lucro, mexendo com capital variável, né? Que é o trabalho. O objetivo da medida provisória, né, que foi revogada pelo Bolsonaro, é esse, o objetivo central é esse, é desoneração. Então, há um compromisso, e é por isso que há um compromisso, né, político da burguesia industrial, do capital financeiro, né, dos setores das classes médias, de uma classe média profissional que está incrustada no Estado. A gente não falou de Operação Lava Jato, mas é fundamental para entender esse cenário. Ou seja, a gente tem, né, setores econômicos extremamente poderosos, com representação direta no parlamento, né, e fazendo pressão direta no parlamento e no Executivo Nacional, que apresentam, que defendem, né, que realizam a pauta patronal em detrimento dos trabalhadores. Então, é um cenário muito ruim para nós, um cenário muito desfavorável, né? Um cenário futuro, não só futuro, mas que no presente nos coloca o desafio do que fazer, né? Nós vamos encontrar um cenário de depressão econômica, né? Ou seja, os economistas já estão falando em depressão, não é recessão, ou seja, uma situação muito grave do ponto de vista econômico e do ponto de vista político, um avanço do fascismo, né, ou do neofascismo, porque quando trabalhadores, quando as pessoas nos perguntam, né, por que vocês estão sendo contra o Bolsonaro, nós somos favoráveis ao fim do isolamento social, por que vocês estão sendo favoráveis ao isolamento social que afeta o emprego, que afeta a vida das pessoas, etc. A gente tem que procurar saber quem são essas pessoas, o que elas estão falando, né? Qual é a demanda delas, né? E me parece, isso fica muito evidente, que nas manifestações que têm acontecido para flexibilizar ou para acabar com o isolamento social, a gente tem um setor econômico do pequeno, talvez da média produção, do pequeno proprietário, né, e também de trabalhadores, né, que expressam as suas ideologias, que expressam a sua visão de mundo, né, que não acreditam que o Estado pode construir e implementar políticas protetivas, né? E também é um papel pensar políticas públicas, enfim, que garantam esses empregos, garantam a manutenção dos pequenos negócios, né? Exatamente, ou seja, um pouco da nossa análise, ela deve ser, essas pessoas estão dizendo aquilo que elas estão dizendo, por quê? Quais são as intenções, né? Muitas vezes está sendo levado por um lado moralista ou religioso, de juízo de valores, mas eu acho que é um desafio para nós, né? Para nós todos, né? Que somos formadores de opinião, né? E nós que pesquisamos, enfim, que somos professores, que atuamos, né, com a opinião, principalmente a opinião política, entender o que está por trás desse discurso. Na verdade, é um discurso desesperado, né? Porque com recessão ou com depressão, quem vai sair às ruas para fazer compra? Como é que a economia vai gerar? Você vai ter uma paralisação da economia, ou seja, as pessoas não estão comprando. Só um parênteses, aqui em Uberlândia, onde eu moro, o prefeito ele flexibilizou o comércio, né? E ele, nessa flexibilização, que é uma coisa muito curiosa, ele permitiu a abertura de cabeleireiros e barbearias, como se fossem serviços essenciais, né? Ora, o que isso coloca? Ou seja, é um setor desesperado, né? Que não tem capital de giro, que precisa, né,
do consumo imediato para poder pagar as contas, que é a realidade de grande parte do microempresário, do pequeno empresário, só que ele não vê uma outra alternativa. A única alternativa, né, que é a ideologia espontânea desse grupo, é o mercado, é o ir e vir, né, é o direito de vender. E quando você institui, né, uma política de isolamento e que impede, que obriga ao fechamento do comércio, esse segmento não vê alternativa no Estado, ou seja, acha e acredita que a intervenção do Estado, né, é a intervenção nessa liberdade de ir e vir, como se ela fosse uma liberdade total. Então, é isso, ou seja, a gente tem que entender o que está por trás desse discurso, né, que é um discurso desesperado, mas cujas soluções que estão sendo apresentadas, elas são falsas, elas são quiméricas, ou seja, é uma mistificação. Ao mesmo tempo, né, que nós temos esse cenário bastante duro que você apresenta e bem problemático, né, do futuro, né, e das consequências, a gente também tem, né, está acontecendo, as pessoas estão vendo a necessidade do Estado nesse momento, as pessoas estão vendo que o neoliberalismo não é a solução, né, e as nossas pautas históricas, né, nossas pautas, elas estão virando pautas necessárias e urgentes, né, por exemplo, a renda básica, a gente sempre defendeu a renda básica e agora ela virou uma necessidade, né, e assim como a taxação das grandes fortunas, enfim. Fala um pouco sobre isso para a gente, assim, que também tem essa possibilidade no cenário. Sim, eu fiz um cenário mais realista, mais crítico, mas, enfim, toda essa realidade, essa análise que eu estou tentando compreender, ela é dinâmica, ela é contraditória, né? A contradição está o tempo todo. Então, as resistências, a solidariedade, né? A gente tem visto a solidariedade, os movimentos sociais que estão sendo importantíssimos, porque por meio dos movimentos sociais, por meio das instituições de representação, você chega perto, não do varejo, mas do atacado das pessoas, ou seja, o auxílio emergencial, a informação do auxílio emergencial não fica pulverizado, né? Se você tem um movimento, se você tem uma liderança, se você está enraizado socialmente no seu sindicato, na sua associação, no seu coletivo, no seu movimento, né, você consegue organizar. Todo o desafio, e aí respondendo a sua pergunta, eu acho que é essa disputa ideológica, Camila, né, que tem a ver com comunicação, né, tem a ver em saber fazer a disputa com os nossos inimigos políticos, né? Saber fazer a disputa com fake news, como é que a gente disputa, né? Como é que a gente faz essa disputa? Então, assim, é um trabalho muito complexo, mas que a gente não pode deixar de fazer. Tem a ver com a organização dos trabalhadores, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que tentar, né, e já passando para uma outra esfera, né, a unidade daqueles que estão no campo crítico, né? Para a gente barrar, para a gente enfrentar, por exemplo, apoiar os governadores. Eu sou favorável, eu sou contra aquele governador do meu estado, mas qual é a política que os governadores estão adotando nesse momento? Ela é uma política importante, ela é necessária. Então, essa dinâmica política que eu acho que a gente também precisa um pouco avançar, né? Para a gente poder fazer face e não sair da pandemia, né? Ainda mais destroçados, ainda mais recuados, né, do que nós já estamos. Obrigada, Patrícia. Alfredo, tem várias perguntas específicas para você, assim, então vou tentar fazer elas de uma forma meio geral, assim, né? Que a gente está vendo agora um agravamento do processo de financiarização, de uberização, né? Como é que você está enxergando essa movimentação dos direitos, essa movimentação da classe trabalhadora, se há uma nova forma de trabalho, enfim, se apresentar isso tudo para a gente. E uma pergunta específica que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está debatendo agora, que é sobre a carteira verde e amarela, né? Como é que era a proposta, o que acontece com a proposta da carteira verde e amarela, né? E o que ela significava nesse contexto? Camila, assim, é interessante a gente perceber que a carteira verde é um pouco desse processo, na verdade. A carteira verde e amarela, ela é uma ou mais uma tentativa das reformas trabalhistas que vem, e nesse sentido eu tenho que falar uma coisa que infelizmente é verdade. Bolsonaro, nesse sentido, foi sincero.
ele se elegeu dizendo que ele acreditava que as legislações trabalhistas tinham que se semelhar com a informalidade. E o que a Carteira Verde e Amarela e as demais reformas que vêm sendo feitas é nesse caminho, de empurrar toda a classe trabalhadora para um cenário muito parecido com o que é o cenário da informalidade, sem nenhuma seguridade. E isso, por outro lado, traz à tona, né? A professora trouxe algumas questões do pequeno empresário, do desespero e etc., que muitas vezes ali do pequeno comerciante. Isso traz à tona uma coisa que a gente falava há muito tempo, que o pequeno empresário ele é um trabalhador muito antes de ser empresário. O dono de um pequeno comércio, de uma barbearia, de uma padaria e etc., ele pode até reconhecer como trabalhador, mas ele está muito mais próximo do funcionário dele do que do dono da Ambev ou do que do dono do Itaú. É verdade. Então, a crise deixou muito claro isso. Embora tenha que ter feito uma disputa de consciência aí, né? Exatamente. A crise deixou claro o seguinte, que o pequeno empresário ele depende muito mais de uma classe trabalhadora bem remunerada para movimentar o comércio do que de um mercado financeiro. O pequeno empresário não sobrevive sem a classe trabalhadora movimentando o comércio, sem a classe trabalhadora movimentando a economia. E aí, assim, a gente fez um debate aqui fantástico, trazendo um pouco do que foi o período anterior, governos anteriores, governo atual. Eu tenho traduzido isso no dia a dia, conversando com os trabalhadores, de uma forma bem simples, assim, dizer o seguinte, olha, como é que estava a sua vida 5 anos atrás? Quando a gente vinha aqui para a porta de fábrica para discutir aumento de direito, para discutir aumento salarial, para discutir algo mais. Agora a gente vem para cá discutir não perder isso, não perder aquilo, isso por si só dá muito claro qual é a diferença de um governo anterior para a proposta desse governo. Mas, por outro lado, e aí essa reflexão eu queria aproveitar para que a gente fizesse nesse momento, né? Isso mostra que, em que pese a divergência momentânea e em relação à pandemia e etc., que existe entre uma parcela da direita, entre governadores, entre o Congresso e enfim, não sei nem como nominar as coisas de Bolsonaro, né, que são completamente genocidas, em que pese essa divergência agora, esse processo de retirada de direitos sistemático, ele vem ao longo dos anos. E ele é um projeto que não está sob ataque, por exemplo, não tem divergência entre Dória e Paulo Guedes, não tem divergência entre Maia e Paulo Guedes, não tem divergência entre a Semineto aqui na Bahia e Paulo Guedes. O processo de retirada de direitos dessa direita clássica, ela é um processo forte, que vem se consolidando pós-golpe e que se consolida ainda mais, se fortalece com o Bolsonaro. E a gente não pode cair num... A gente tem um jargão que a gente usa muito no movimento sindical, que é a negociação do bode na sala, né? Você mora numa kitnet pequenininha, bem apertada, e você acha que ela é horrível, que ela não tem espaço para nada. Aí alguém vem, pega e põe um bode fedorento no meio da sala, e você passa a conviver com aquele bode e acha que a melhor coisa do mundo que pode acontecer é tirar o bode. Aí, no dia que tira o bode, você começa a achar aquela mesma kitnet apertada, maravilhosa e grande. A gente não pode, nessa pandemia, cair nesse tipo de erro de negociação do bode na sala, de achar que o melhor dos mundos é o que a gente tinha antes. Porque a gente está num cenário de risco de ultradireita tão bizarra, tão sem sentido, que parece muitas vezes que a proposta da esquerda é a mesma de Dória, é o isolamento social, ou que a proposta da esquerda é a mesma e não é. A gente tem, eu vi algumas pessoas perguntando aí, por exemplo, sobre a Constituição Civil, e a gente demonstrou para este país que nos momentos de crise são as políticas anticíclicas de injetar dinheiro na classe mais pobre, e o Estado pode injetar dinheiro na classe mais pobre, se precisar, pode sim imprimir moeda, pode sim vender título da dívida pública e pode injetar dinheiro nas classes menos favorecidas. As classes menos favorecidas não poupam. As classes menos favorecidas gastam cada centavo que ganha. E quando o governo injeta dinheiro na classe menos favorecida, movimenta a economia, que, em última instância, retorna na forma de tributo para o próprio governo. Gastar com a classe menos favorecida é investir. E, ao contrário do que querem dizer, quando gasta, e gastam muito mais, trilhões com bancos, quando gastam bilhões para socorrer o mercado financeiro e grandes capitalistas, é para manter uma margem de lucro ou para pagar juros da dívida pública, que, na sua grande maioria, vai para rentistas e grandes fundos de investimento fora do país. Quando a gente socorre
um banco quando a gente não está socorrendo o correntista do banco. Quando o Estado socorre um banco, ele está garantindo uma margem de lucro com esse spread bancário de agiotagem que nós estamos falando. Então, o governo Bolsonaro, que diz que não tem recurso para a renda mínima, por exemplo, de R$600, e criou várias dificuldades e ainda está criando várias dificuldades. Tem muitas reclamações aqui na live sobre não conseguir receber, sobre que o governo não está pagando, não tem plano e tal. Tem muitos comentários aqui sobre isso, viu? Então, assim, exatamente. Então, tinha tanta dificuldade para distribuir R$600, que tem um impacto infinitamente menor do que, por exemplo, a redução do compulsório que ele fez para os bancos, que injetou trilhões na economia. Na economia, não. Melhor, jogou trilhões no mercado financeiro. Nos bancos, para ir para o lucro do Itaú, para ir para o lucro do dono do Bradesco. Não é para o correntista. Então, assim, é importante, e eu acho que a gente tem aqui uma oportunidade de demonstrar, e com toda contradição, o capitalista está deixando claro o seguinte: quem movimenta, no próprio capitalismo, quem gera riqueza e quem movimenta a economia é a classe trabalhadora. Quando a classe trabalhadora se recolhe em casa, a economia para. Olha que loucura. Ou seja, quem move a economia? Quem move a economia? O empreendedor que dizia, não, eu movo a economia porque o empreendedor vai mover a economia se a classe trabalhadora estiver em casa? Não vai ter para quem vender, não vai ter quem trabalhe, não vai ter. Então, é a classe trabalhadora que movimenta a economia, é a classe trabalhadora que gera riqueza, e a gente precisa tomar claro, né, trazer à tona as nossas propostas, para a gente também não ficar só numa pauta do não. É preciso deixar claro aqui que, por exemplo, temos propostas históricas de desoneração de salário, porque eu pago imposto de renda sobre o meu salário, e o dono do Itaú não paga imposto sobre lucros e dividendos. Porque eu pago IPVA todo ano, imposto anual sobre o meu carro, e quem tem helicóptero não paga nenhum imposto anual sobre o helicóptero. Quem tem iate não paga nenhum imposto anual sobre iate. Por que a gente tributa tanto produção e consumo no Brasil e a gente não tributa nada patrimônio e renda? Agora, a gente tem um defeito, e eu tenho esse defeito, clássico nosso da militância, né? A gente fala de tributação de grandes fortunas, patrimônio, renda, não sei o que, a gente acaba fazendo uma linguagem que o povo não entende. A gente precisa e aí, eu acho que é um desafio que eu não tenho resposta, e aí tem a galera da comunicação. A gente precisa comunicar melhor, porque as nossas propostas são boas, mas muitas vezes elas não são compreendidas por boa parte da população. Por isso eu tenho insistido tanto em todos os espaços que eu vou de citar os exemplos lá do presidente de El Salvador, que eu achei que foi simples de entender. É dizer o seguinte: não vamos pagar a dívida ao mercado financeiro. A dívida que você tinha com cartão de crédito não é para pagar durante 3 meses. A dívida que você tinha com financiamento não é para pagar. Isso a população entende de forma muito mais clara do que eu dizer, vamos tributar os bancos. A gente fala de tributar a grande fortuna e o cara acha que a gente vai tributar a Hilux que ele comprou financiada de 30 vezes. Bom, gente, nós vamos começar a caminhar para o final, tá? Já temos aqui 1h30 de transmissão, a gente tinha combinado 1 hora, mas tá super legal, assim, os debates, tem muita pergunta chegando, a galera elogiando pra caramba, muito conteúdo, assim, e aí vou passar para o Zé Ricardo, mas vou fazer uma pergunta para ele, vai dar para ele começar a caminhar para o fim, será que este não é o momento dos partidos de esquerda do Congresso desfocarem um pouco mais do ataque ao Estado e tomarem propostas para irem em cima dos bancos de forma mais incisiva? É do Wellington Coutinho, que fez várias perguntas legais. Depois, gente, todo mundo que fez essas perguntas, a gente vai tentar responder todas, né, no chat do YouTube, do Facebook, porque infelizmente a gente não consegue fazer todas, senão a gente ia virar a noite aqui nessa live, tá? Mas vai lá. Bom, eu também vou caminhar para o final, porque tem uma agenda, uma outra conversa, aliás, tanta reunião agora, uma atrás da outra, logo na sequência. Eu vou me posicionar e eu já vou me despedindo também, né? Vou até pedir licença. Zé, a gente agradece muito você com essa agenda lotada, com sessão da Câmara, pré-candidato a prefeito de Manaus, né? E e ter topado participar aqui e contribuir com o nosso debate. Nenhum problema, Mas aqui agora a gente está trabalhando até mais, teoricamente, ou proporcionalmente, porque a todo momento realmente tem debates, discussões, tudo muito pertinente, como nós estamos fazendo agora, muita gente preocupada. E eu diria assim, os partidos de esquerda, eles estão fazendo oposição, mas muito propositivo. Eu agora tenho a experiência de estar mais próximo, convivendo
com parlamentares mais antigos, de esquerda, parlamentares que foram governo, foram situação, alguns foram gestores, e alguns parlamentares novos, de esquerda, porque todos os partidos, o Partido dos Trabalhadores também teve eleições de novos parlamentares, eu e tantos outros, mulheres também, e o PSOL também, partidos muito atuantes, PCdoB menos, né? PCdoB teve mais dificuldades, PSB também com uma turma, mas a experiência da maioria da bancada contribui muito. Talvez até falte aquele espírito mais contestador que talvez tivesse no passado. Imagine alguém que já está há 20 anos como deputado, foi oposição, virou situação, agora de novo oposição. O Lula hoje estava falando sobre isso. Nós somos oposição, em primeiro lugar. Temos que aprender a ser oposição de novo. É isso que ele reforçou. E aí a oposição propositiva. Eu vejo isso, dada essa experiência. A reforma tributária, por exemplo, foi apresentada uma proposta dos partidos de esquerda, uma proposta de uma reforma. O PT apresentou uma proposta, mas também os partidos de esquerda uma proposta justa, solidária, sustentável, com esse foco, né, de você desonerar o consumo e essa carga tributária pesada para cima dos que ganham menos e ampliar para cima dos que ganham mais, né, para poder realmente ser justa. E no Brasil está injusto, isso é notório, estamos bradando e falando isso há anos. Agora, nesse momento, o Estado, eu não sei bem, quando ele se refere ao Estado, ao governo, nós temos que fortalecer o Estado. A pandemia está mostrando a necessidade do Estado, as instituições estarem mais fortalecidas, e, no caso, pelo ambiente executivo, legislativo, voltado para garantir o bem-estar da população. E agora o Sistema Único de Saúde fortalecido está fazendo falta. Portanto, o Estado tem que ser fortalecido. O governo que nós temos aí está destruindo o Estado, está desmontando estruturas do Estado. Eu olho pela Amazônia. A Amazônia, os órgãos de fiscalização ambientais, eles já sempre tiveram certa dificuldade. Nós tivemos um grande avanço, tivemos demarcações de terras indígenas intensificadas no período do governo Lula, principalmente, depois deu uma parada, mas nesse governo, desde o governo Temer, agora do Bolsonaro, você tem ocupações irregulares, invasões, um crescimento do desmatamento, das queimadas. Agora mesmo, esse ano, teve um crescimento extraordinário de desmatamento comparado a outros períodos, e o governo estimula isso. E aí desestruturou o IBAMA, né, a própria estrutura da Polícia Federal muito restrita nessa região. Aí você tem a FUNAI também, que há muito tempo deveria ter ampliação das suas equipes técnicas, também a saúde indígena. O governo queria acabar com a CESAI, queria passar para os municípios que não cuidam nem da área urbana, mas queriam que cuidasse das áreas indígenas. Então, um desmonte nas estruturas públicas, como nós estamos vendo em várias outras áreas. Então, nós temos que combater esse governo. Ele tem que ser um fora Bolsonaro, como estamos colocando. Fora Bolsonaro não quer dizer também que vai tirar amanhã do poder em si, formal, um golpe. Mas, primeiro, fora todas as políticas do Bolsonaro e do seu governo. Nós temos que lutar contra isso. Senão, as coisas vão piorar ainda e o Estado vai estar cada vez mais à mercê dos interesses econômicos, principalmente financeiros, que nós estamos vendo prevalecer agora nesse momento do combate à pandemia. Eu finalizo dizendo o seguinte: nós precisamos realmente trabalhar mais as informações, a sociedade, as mobilizações, os movimentos sociais. Eu não sou especialista na área sindical, mas eu vejo que já não é mais o mesmo espírito, né, de alguns anos atrás. E todo mundo fala, precisamos ter um novo momento, não sabemos como reconstruir lutas aí que ficaram meio de lado, mas esse é o desafio da esquerda, que quer combater a desigualdade social. A direita está fortalecida com esse governo. Tem a direita lá do Congresso, que está muito fortalecida e bem à vontade. Tem condições de tirar o presidente, se quiser, o Congresso tira o Bolsonaro amanhã. Só que a maioria são neoliberal não muda muito.
Eles são negociantes, eles querem saber o que vão ganhar. A reforma da Previdência só foi aprovada no passado somente porque Bolsonaro e o Guedes liberaram, ao menos prometeram liberar, para cada deputado federal 40 milhões de reais. Não é só os 15 milhões das emendas impositivas que cada deputado tem direito, porque é constitucional agora, mas ele prometeu 40 milhões. Alguns ele atendeu, outros pela metade, mas é isso, senão não teria reforma da Previdência. Agora, ele vai fazer a mesma coisa. Para poder ter a maioria do seu lado, vai estar lá fazendo os negócios que vão mover boa parte desse parlamento que nós temos lá. Portanto, não é um parlamento ao lado dos trabalhadores. O Partido Novo, por exemplo, eu cito porque todos os parlamentares estão lá determinadíssimos a trabalhar contra direitos trabalhistas. Eles estão lá, não estão para brincadeira. É uma bancada pequena, que influencia também, mas influencia na opinião, de modo geral. E, portanto, nós precisamos se contrapor a todo esse processo que o Congresso contribui, né, e prejudica a população. E, para lembrar, nós temos um poder que ninguém cobra, o Poder Judiciário. O Poder Judiciário passa incólume de tudo, inacreditável. É um poder de privilégios, é um poder que não influencia no sentido de termos avanços sociais, de ter justiça mesmo social no Brasil. É um poder parado que cuida de se preservar. Não garante nem o respeito à Constituição como deveria. E, historicamente, a figura maior, o Supremo, sempre apoiou os golpes, né? Esse é o problema também. E lembrar que o povo não vota para eleger juiz, não vota para eleger presidente de Tribunal de Justiça e não vota para eleger os membros do Supremo. Mas os membros do Supremo estão todos lá por uma decisão política. Aí o pessoal fica dizendo que lá não tem política. Então, é uma política que, no momento, na minha avaliação, está muito distante da realidade da população. Portanto, o Poder Judiciário, como uma instituição do Estado, ela precisa também ser cobrada e tem que mudar, porque, em última instância, você procura justiça para denunciar, né, a distância do Executivo e do Legislativo em relação ao cidadão, e quando chega lá, ele também não faz nada. Então, cria uma desilusão e muita gente acaba aderindo a ideias absurdas de querer acabar com os poderes aí e, portanto, ir para o extremo. Muito bem, valeu, pessoal. Eu peço licença. Continue lutando lá e a gente está firme junto. Obrigada mesmo por ter participado aqui. Muita força nas lutas no parlamento, que são fundamentais nesse momento. Obrigado, Camila. Um abraço, Patrícia, professora Patrícia. Um abraço aí ao Alfredo também. Tudo de bom aí. Até a próxima. Para você também. Prazer. Eu vou passar para o Alfredo fazer as considerações finais dele. Alfredo, estão chegando muitas perguntas engraçadas e abraços dos seus companheiros e amigos aqui, o Wellington, o Feijão, o Marcos Vinícius, o Aluan. E aí eu vou fazer uma pergunta do Aluan, porque ainda não tinham feito, eles estão cobrando aqui, que é qual que é a proposta da classe trabalhadora para superar a crise, né? Qual que é a proposta, qual que é o programa? Então, para você encerrar falando um pouco disso, assim, né? Falando de concepções mais amplas de organização, né? E de programa da classe trabalhadora. Interessante, Camila. Quando você falou da pergunta de Wellington, eu não sabia que era feijão. Depois eu vi aqui que o Wellington era feijão. Mas, assim, eu gostaria de responder a pergunta de Aluan com um clássico. Assim, né? Acho que para resolver o problema da classe trabalhadora, a gente socializa os meios de produção, acaba a propriedade privada e tem uma economia planificada. Assim, acaba o capitalismo e resolve o problema da classe trabalhadora. Mas dentro da nossa realidade atual, e aí eu acho que, assim, dentro do que é possível nos dias atuais, eu acho que a gente tem que pensar. A gente deu alguns exemplos nos governos anteriores, né, de medidas que não necessariamente subverteram a ordem capitalista, pelo contrário, nos governos Lula e Dilma, a classe trabalhadora melhorou muito a sua condição, mas o topo da pirâmide também não foi prejudicado, muito pelo contrário, os banqueiros lucraram muito, a grande burguesia nacional também, mas a gente conseguiu fazer uma política ali de valorização da classe trabalhadora. E assim, acho que esse momento que a gente vive traz à tona mais do que nunca a necessidade da classe trabalhadora e até mesmo do pequeno empresário
se reconhecer como parte dessa classe trabalhadora, para entender que não existe saída individual. Os acordos coletivos, eles vão sempre render melhores resultados que qualquer acordo individual. Sempre. Digo isso, inclusive, não só para o trabalhador, mas o pequeno empresário, o pequeno comerciante, o pequeno dono, ele pode fazer um acordo coletivo com o sindicato laboral que vai gerar para a própria empresa dele, inclusive, nesse momento atual que a gente vive, via MP 936, uma redução de custo maior do que via acordo individual. Eu tenho negociado bastante acordos coletivos, para não ficar a gente vem falando o tempo inteiro só da parte difícil, né? Eu preciso também comemorar algumas vitórias aqui, né? Nós fizemos bons acordos nesse processo, no sentido de melhorar o que é a MP 936, que supostamente tem ali uma cláusula de garantia de emprego, mas que não garante nada, porque é uma indenização, então a gente conseguiu fazer acordos transformando aquela indenização em garantia real, vedada a conversão em indenização. Conseguimos fazer alguns acordos de redução de jornada sem redução de salário, para diminuir a exposição ao Covid. Conseguimos fazer alguns acordos de redutibilidade salarial para os trabalhadores que estão em home office, então, portanto, mantendo, né, na área industrial, por exemplo, o trabalhador que ganha periculosidade, que ganha adicional de trabalho noturno e etc., e que agora está trabalhando em home office, em horário administrativo, que poderia perder esses adicionais. Fizemos bons acordos de redutibilidade para manter a mesma remuneração desses trabalhadores, garantindo todos os adicionais de periculosidade, insalubridade, de trabalho noturno, mesmo estando em trabalho em casa. Então, é possível fazer bons acordos. E digo, inclusive, o seguinte, mesmo para o pequeno comerciante que está nos ouvindo, a MP 936, ela traz a possibilidade de redução de salários e redução de jornadas, mas via acordo individual, ele só vai conseguir negociar isso, salários e jornadas, e vai ter que manter todos os demais benefícios, sejam convencionados ou sejam legislados. Via acordo coletivo, é possível não ter redução de remuneração para o trabalhador, porque o empresário poderia entrar, por exemplo, seja agora ou seja dependendo da negociação. Os Químicos de São Paulo fez uma negociação com o setor plástico, que a indenização vem futura, a gente está fazendo uma negociação agora que ainda está em aberto, que a 936 traz uma possibilidade da ajuda compensatória. Então, o empresário entra com ajuda compensatória para que o trabalhador não tenha perda da sua remuneração líquida, e essa ajuda compensatória pode ser negociada com o sindicato laboral, em valores ou em parcelas e etc. Enfim, aí vai depender de cada negociação. E uma novidade que a gente tem construído, né, para estimular o próprio empresário também a entrar nessa negociação, somente o pequeno empresário, né, que está passando por dificuldade, a gente pode fazer uma parceria com o setor laboral no sentido de dizer, olha, vamos garantir que não haja redução de remuneração do trabalhador, a gente mantém a remuneração, essa ajuda compensatória, ele vai poder deduzir da declaração de lucro dele, lucro líquido para fins de imposto de renda, esse SLL, como diz a própria medida provisória, e via negociação coletiva com o sindicato laboral, ele pode negociar o retorno posterior. Então, a gente está fazendo algumas negociações, por exemplo, que nesse momento o empresário entra com ajuda compensatória e na retomada da economia, na retomada quando o empresário vai precisar de atender a demanda reprimida, o trabalhador, por exemplo, labora alguns minutos, uma hora, enfim, a mais para compensar essa ajuda que ele recebeu durante o período de pandemia. Então, agora, isso não é possível via acordo individual. Isso é possível via negociação coletiva. E a gente consegue alguns exemplos aqui, a gente conseguiu alguns exemplos, que a redução real da folha de pagamento por conta das isenções fiscais da empresa resultou uma redução igual ou maior do que ele conseguiria via acordo individual, mesmo sem ter nenhuma redução da remuneração líquida do trabalhador. Porque sobre a parcela do benefício que vem do governo e sobre a ajuda compensatória não incide INSS, FGTS e outros encargos. Então, isso é possível. Eu insisto que o caminho nesse momento que a gente vive agora de pandemia, é o caminho do diálogo, o caminho da negociação, especialmente entre o pequeno empresariado brasileiro, que também está com dificuldade. É possível construir alternativas, sim. Ao grande, não tem jeito. Eu insisto, as nossas propostas têm que ser no sentido de cobrar a fatura dos últimos anos de lucro absurdo do setor dos bancos no Brasil, por exemplo. O que Itaú, Bradesco, inclusive os bancos estatais, Banco do Brasil e Caixa Econômica, que praticam o mesmo spread bancário do setor privado, que é absurdo. A gente poderia usar os bancos públicos para
sem empréstimo, por exemplo, e não ter o mesmo spread do setor privado. O papel de ter um banco público deveria servir para isso. E a gente não utiliza para isso. A esses, sim, não tem jeito. O que a gente tem que fazer é cobrar fatura. Esses têm que reduzir, sim, a sua margem de lucro para financiar a sobrevivência da classe trabalhadora e a sobrevivência da economia durante a crise. Eu vou encerrar insistindo com isso. Não gosto da dicotomia de que existe uma dualidade de ou cuida da vida ou cuida da economia. Não é real. Só é possível cuidar de um se cuidar do outro. É impossível cuidar da economia acabando com o isolamento social e gerando um colapso no sistema de saúde, porque o colapso no sistema de saúde, por sua vez, gera um colapso na economia. Da mesma forma, é impossível querer manter a classe trabalhadora em isolamento sem garantia de emprego e renda, porque senão ela também não vai manter as políticas de isolamento e, de igual forma, gera um colapso no sistema de saúde. O que gera desemprego e o que gera colapso não é as medidas de isolamento. O que gera desemprego e o que gera colapso, o que está gerando essa dificuldade, é termos um governo que não se preocupa em garantir as condições mínimas de renda, as condições mínimas de emprego e renda, para que o isolamento seja possível sem que a economia quebre. O governo está apostando na quebra da economia para jogar a conta no isolamento, quando ele deveria estar atuando no sentido de garantir o isolamento sem que a economia quebrasse. É o contrário. Alfredo, muito obrigada, tá, pela participação aqui, pela responder as perguntas, enfim, acho que a gente segue conversando e esse diálogo, né, que a gente fez hoje entre um deputado que está no Congresso Nacional, entre a academia, né, e entre os trabalhadores, é fundamental, né, para a gente tentar buscar essas saídas que a gente está falando aqui. Bom, então vou passar para a Patrícia fazer o encerramento dela, já agradecendo bastante, viu, Patrícia, a gente, enfim, poder aprender, poder ouvir, né, e é fundamental, acho que mais uma vez, esse diálogo da academia, né, com os trabalhadores, com os deputados, acho que isso como é que a gente vai encontrar saídas, né, pela esquerda e como é que a gente vai encontrar saídas para os trabalhadores. Certo. Camila, eu que tenho que agradecer, né, um prazer participar desse programa, cumprimentar meus colegas e dizer que uma das perguntas mais difíceis de responder, né, é o que fazer, né? Fazer boas análises é muito difícil, é muito complexo, analisar a conjuntura é muito complexo, mas a gente também pensar no que fazer, com quais armas, né, com quais forças a gente pode contar também é um grande desafio. Mas eu penso que a gente tem um desafio muito grande, né, que é o desafio da política, né? Nós estamos diante de um governo fascista ou neofascista, né? Um governo que tem uma base reduzida, né? Mas é um governo que tem aliados e sustentação no empresariado, grande parte da burguesia nacional, do capital financeiro, de alguns segmentos, né, dos trabalhadores, né, a gente sabe exatamente disso, e muito do pequeno empresário que, nesse momento da crise, né, está ali. Lembrando, né, que o fascismo, o nazismo tinham bases sociais, né, não é uma ideologia, né, ápode, assim, não é uma ideologia, não foi uma política e uma ideologia que não tinha sustentação social. Então, eu acho que esse é hoje o inimigo número 1. Né? Eu acho que a gente tem que pensar na união das forças para combater, né? E para manter limitado, né? O negacionismo, né? Essa ideologia genocida, né? Que no médio e no curto prazo, né, tem lastro nessa ideia de que a política, né, a velha, tem que acabar com a velha política, que tem que construir a nova política, ou seja, a nova política, quem está nos ouvindo aí, né, é responsável pela situação que nós estamos enfrentando, né, o desrespeito às instituições, né, o desrespeito a direitos, o desmonte do Estado explica a situação que nós estamos vivendo. E o segundo desafio, para mim, né, que em diálogo com muita coisa aí que Zé Ricardo e que o Alfredo falaram, que é a questão da organização. Né? A gente tem que voltar
né, que é um desafio para o PT, que é um desafio para os partidos de esquerda, que é um desafio para o movimento sindical, né, que é voltar para as bases, é voltar a ter aquele enraizamento. A gente tem que voltar a fazer, né, organização miúda, pequena, né, para a gente ter forças, né, para enfrentar esse inimigo que se coloca. Então, a disputa ideológica, né, a formação de base, voltar, né, seria legal até conversar num outro momento com o Alfredo, ou seja, todo esse desmonte, né, reforma trabalhista que afeta o sindicalismo, coloca para o sindicalismo o desafio de que é preciso voltar a fazer trabalho de base, é preciso ter organização no local de trabalho, é preciso romper essa dicotomia que a estrutura sindical coloca entre sindicatos de um lado e movimentos sociais de outro, sindicatos de um lado e desempregados de outro, né? A gente também tem que aprender com algumas experiências, né, que são importantes para a gente também ter esse outro front, né, que é o fortalecimento dos trabalhadores e da classe trabalhadora. Então, é só para também falar alguma coisa sobre esse desafio do que fazer, né? Tá, joia. Bom, Patrícia, muito obrigada. Obrigada, Alfredo, mais uma vez. A gente vai encerrar aqui, então. Mais uma vez, a gente agradece ao Lindbergh e à Vanessa Graziotin por cederem esse espaço nesse canal, que é fundamental, né, para o debate entre a esquerda, para a gente encontrar saídas, para a gente conversar com as pessoas. Agradecer todo mundo que assistiu, todo mundo que comentou, todo mundo que fez pergunta. É muito importante essa participação. Então, um abraço e valeu, gente. Abraço. Abraço.